Olá pessoal, tudo bem? Sou Daniel, faço parte do time de suporte aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue compilar diversos indicadores e gráficos para criar alguns indicadores como esse aqui que eu estou mostrando na tela. E a gente tem aqui porcentagem da positivação em cima da meta, a gente tem uma barrinha de progresso e tem o valor também do faturamento. E tudo isso é tudo junto em um objeto só, que a gente pode mover tranquilamente, colocar onde a gente quiser na nossa análise, tudo como um só. Então, vou criar aqui um novo dash para a gente poder iniciar, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que são essas informações. Então, aqui a gente tem diversos indicadores diferentes, tá? Não é tudo um objeto só. Então, a gente cria vários indicadores que a gente gostaria de ver e compila eles para eles se tornarem um só e a gente ter uma visualização melhor. Então, para começar, baseando nesse de positivação que eu criei, vamos começar aqui puxando em uma tabela cruzada simples um valor que a gente queira comparar com a nossa meta. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o valor de faturamento positivação, vou compilar ele, ele vai me trazer um valor total, né? Eu vou adicionar também aqui um filtro de data na nossa barra de critérios, para a gente poder ter uma data fixa, né? Vou colocar aqui como maio mesmo. Então eu tenho aqui o meu faturamento positivação em maio. Nessa base que eu estou testando, eu não tenho valores de metas lançados. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em cálculos, vou adicionar uma meta aleatória aqui, colocar aqui, inserir uma coluna, colocar aqui como meta o nome, e vou incluir aqui 2000, só para a gente ter uma visualização melhor. Vou colocar aqui 2000. Então aqui eu tenho os meus valores de positivação e de meta. Vamos supor que eu queira criar um indicador em cima disso. Então, pensando nesse aqui, que eu tinha criado anteriormente, a gente teria uma porcentagem da minha positivação em cima da meta. Interessante a gente fazer essa barrinha de progresso, que eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer. E também a gente pode incluir outros valores que a gente acha interessante ter no nosso indicador. Então eu vou vir aqui. Primeiro a gente vai criar tudo, tá? Todos os indicadores, e depois a gente compila para ele ficar bonitinho como um só. Vou mostrar como a gente faz tudo isso aqui. Então, primeiro de tudo, vamos criar o nosso comparativo em relação à meta, né? Para criar o comparativo em relação à meta, igual a gente já viu em alguns vídeos anteriores, vou vir aqui, clicar com o botão direito, né? Vim aqui em cálculos avançados, né? No botãozinho de cálculos avançados, vou clicar com o botão direito, vou inserir uma coluna e vou colocar aqui porcentagem de atingimento, né, em relação à minha meta. Vou pegar aqui o meu número de positivação, dividir pelo meu número de meta. Vou colocar aqui também uma condição, né, caso minha meta for zerada, para não dar um erro matemático. Vou colocar aqui if a minha meta for igual a zero, então ele vai calcular zerado, senão ele vai me trazer o valor do cálculo aqui, que é o valor da positivação dividido pela minha meta, e aí eu vou ter a porcentagem de atingimento da minha positivação em cima da minha meta. Então eu vou clicar com aqui, deu identificador de função ao grupo desconhecidas, foi porque eu esqueci de colocar o zero aqui, né? Então esqueci de colocar o zero depois do igual. Agora sim, eu posso confirmar. Então aqui ele me deu uma porcentagem de atingimento. Como aqui ele está com o valor cheio, né? Ele não está com vírgula, então ele já me deu 1 porque ele está arredondando. Mas aí, como a gente quer ver isso em porcentagem, eu consigo vir aqui em propriedades, vir aqui em formatar números e formatar esse meu número da porcentagem de atingimento para porcentagem. E aí ele vai me dar porcentagem de atingimento, que é 64,60, em cima da minha meta. Perfeito? Agora vamos transformar isso aqui em um KPI, para a gente poder colocar lá na nossa barrinha de indicação. Vou vir aqui em definir, né? Clicar em definir aqui na tabela. Vou vir aqui em KPI. Vou definir, ele vai me trazer o valor de faturamento positivação, né? Vou expandir ele aqui só para a gente conseguir visualizar melhor e vou transformar em dados para a gente ver tudo que tem na nossa tabela. Para eu conseguir enxergar a minha porcentagem de atingimento, eu preciso vir aqui em propriedades e esconder os dois primeiros valores, né, para deixar só o que eu quero ver no meu KPI. Então eu vou vir aqui em visibilidade, vou esconder o faturamento positivação
e a meta. Então aqui eu tenho a minha porcentagem de atingimento, vou transformar de novo em KPI, ele vai me mostrar o valor. Agora vou deixar o KPI bonitinho, né? Igual a gente já viu em alguns vídeos anteriores, vou vir aqui em propriedades. Nesse caso aqui, eu vou querer ele mais para a esquerda, né? Vou colocar ele aqui, por exemplo, aqui, esquerda, um valor, uma etiqueta. Nesse caso, eu vou pegar um valor, uma etiqueta com título, para a gente poder colocar um título legal. Então, eu vou vir aqui em KPI, no título eu vou colocar porcentagem atingida da meta. Não vou colocar aqui positivação, porque eu gostaria de colocar positivação num título geral, né? Eu vou só tirar essa etiqueta aqui, né? Vim aqui em etiqueta e apaguei a etiqueta. Confirmar aqui, só para a gente ficar só com o título. Então tenho aqui o meu KPI de porcentagem atingida da meta. Perfeito. Agora vamos para a segunda parte, que é a barrinha de progresso. Como é que a gente faz uma barrinha de progresso? Essa barrinha de progresso nada mais é do que um gráfico, onde a gente tem os valores e a gente compara esses dois valores, né? Então eu vou copiar aqui o meu KPI, porque a base do cálculo vai ser a mesma. Inclusive, esse é um insight bem legal, tá? Quando a gente está se tratando de mesma medida, a gente não precisa ficar recriando todas as tabelas. A gente pode usar as tabelas como base para poder ter os nossos cálculos, né? Então eu vou vir aqui, colar ele. Como nesse caso eu não quero um KPI, eu quero um gráfico, eu já vou transformar ele em gráfico aqui, de coluna. Ele vai me trazer um valor cheio aqui, né? Já vai me trazer o título também. Mas como é que eu posso fazer aquele gráfico de comparação, né? Esse gráfico aqui, que ele vai me dar a porcentagem aqui, baseado no total. Para isso, eu preciso ter um total, né? Então eu vou vir aqui em mostrar dados. E além da minha porcentagem de atingimento, eu vou colocar também um cálculo onde eu coloco o ideal que eu quero que seja atingido. Nesse caso, 100%, né? Como a gente vai estar comparando com 100%, eu vou vir aqui, adicionar um novo cálculo, inserir uma nova coluna e vou colocar 1. Só para a gente ter o valor do 1 aqui para a gente poder comparar. Vou mudar aqui o nome do título também só por precaução. Vou colocar aqui ideal. Vou dar um OK. E agora eu vou manipular o meu gráfico para conseguir deixar ele na barrinha daquela forma. Então eu vou vir aqui, ele vai me dar os valores um do lado do outro, né? Vou vir aqui em propriedades, vou selecionar o gráfico aqui, vou tirar o título, tá? Porque nesse caso eu não preciso de título. Aí aqui vem o ponto interessante. Eu vou trocar a largura da barra para grande, para ele ficar num tamanho legal. E em agrupar barra, eu vou colocar acumulado. E colocar, na verdade, voltar atrás, porque aí eu vou ter um, depois o outro. Aqui pode ver que o 1 se sobrepôs ao 64. Isso é por causa da forma que ele está na tabela. Então eu vou dar um OK aqui, vou expandir ele, vou vir aqui em mostrar dados. Vocês vão ver que a porcentagem de atingimento está antes do meu ideal. Então eu vou colocar aqui, vou trocar os dois, vou jogar o meu ideal para frente, vou transformar em gráfico de novo. E vocês vão ver que agora eu tenho o meu valor de 64% e o meu valor de 1. Inclusive, eu vou vir aqui em propriedades, vou vir em formatar números e vou transformar o meu ideal também em porcentagem, né? Aqui mais para ficar bonitinho, para a gente ter aqui o 64% e o 100%. Então, eu vou voltar lá em propriedades só para a gente ajustar agora as cores e tirar as linhas aqui de medidas e dimensões. Então eu vou vir aqui em etiquetas, ver se não tem nada, né? Etiquetas a gente está aqui só mensurar valor. Nesse caso, eu acredito que possa deixar, tá? Então vai muito de preferência. Aqui em dimensão do eixo, eu vou tirar essa etiqueta ângulo automático, vou colocar para não apresentar. Vou tirar também a rotação dos... Vou tirar também aqui a linha do eixo, para ele ficar sem nada. Agora eu vou aqui para medidas, vou tirar também a linha do eixo, para não ter nenhuma linha do eixo, e vou tirar as etiquetas, vou colocar em não apresentar. E agora eu tenho a minha barrinha, só que ela ainda não está em umas cores legais, né? Ela está em cores bem parecidas. Então como é que eu faço para definir o que eu quero da cor do meu atingido, né? E do meu ideal? Eu vou vir aqui em cores, vou selecionar aqui
porcentagem de atingimento. Ao invés de cor medida, eu vou usar uma cor fixa. Nesse caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, um verde. Vou selecionar aqui o verde. Bonitinho. Vou selecionar uma cor de verde aqui, dar um OK. Que eu quero o que ele atingiu em verde e o que falta em cinza, por exemplo, para ficar melhor a visualização. Vou vir aqui, né, em ideal, que é o meu 100%. Vou vir em cor. Vou trocar aqui para cor fixa. Vou selecionar aqui. E vou selecionar aqui em cinza, só para... Vou colocar um cinza mais claro, para não ficar tão ruim a visualização. Vou dar um OK. E aí agora eu tenho o meu 64,60% e o meu 100% em cinza. Tem uma barrinha de progresso, bem legal. Vou vir aqui agora em medida dos eixos, na verdade lá em etiquetas, só para a gente mudar a fonte, porque aqui, por exemplo, o 64,60% e o 100% não ficou legal a visualização dele. Então, como é que eu troco isso? Eu venho aqui em etiquetas, né, na minha de etiquetas, tenho aqui na minha de etiquetas o mensurar valor, e aqui eu consigo trocar essa visualização. Vou vir aqui no azinho, vou aumentar um pouquinho o tamanho. Cor, eu vou colocar a cor preta mesmo, e vou colocar em negrito para facilitar a visualização. E aí aqui já fica bem melhor a visualização, né? Eu tenho aqui meu 104,60 e meu 100%. Vou dar um OK. Vamos ver que já vai, minha barra já ficou com outra cara já. Então, bem interessante. E aqui eu tenho dois dos meus indicadores que eu preciso para transformar, né, em um indicador grande. E aí agora como é que eu compilo isso? Antes disso, vou colocar aqui só mais um KPIzinho. Né? Vou clicar aqui em tabela cruzada, clicar aqui para ele transformar em KPI. Vou colocar aqui mais um de valor total de positivação também, só para a gente ter uma visualização legal. Vou vir aqui em propriedades, vou alterar a imagem do KPI, vou colocar o mesmo, só para manter o padrão, né? Vou colocar aqui para a esquerda. Esquerda, um valor, uma etiqueta com título. Vou colocar aqui apagar a etiqueta, né? Porque eu quero colocar como título. E vou colocar aqui no título total positivação. Dá um OK. Show. Agora eu tenho 3 KPIs e já dá para a gente começar a montar o nosso indicador maior, né? Porque eu já tenho umas informações legais aqui. E aí, como é que a gente faz para montar para deixar eles juntos como se fosse esse aqui que a gente criou, tá? Agora a gente vai fazer a utilização de alguns objetos que a gente não costuma utilizar no dia a dia dentro do Target, que são bem interessantes. Eu vou usar duas ferramentas. Vou usar primeiro uma caixa de texto, né? Vou até cancelar aqui. Vou usar uma caixa de texto e vou usar um espaço reservado, que em inglês placeholder, né? Vou clicar aqui em espaço reservado e vocês vão ver que ele vai me dar um quadrado padrão, que eu posso adaptar ele da maneira que eu preferir. E aqui é muito questão de como ficar legal na visualização, tá? Então eu posso vir aqui, clicar no lápis, no estilo da borda, e aqui ele me dá diversos tipos de customização, né? Então eu tenho aqui preenchimento, tenho fundo, raio de canto. Se eu quiser, por exemplo, ao invés de ser um fundo meio transparente, eu quiser colocar ele mais para não ficar transparente, podem ver que quando eu coloquei ele sem ser transparente, ele veio para frente, né? E aí ele tirou todos os meus KPIs de vista. Mas eu posso vir aqui, clicar em cima dele, e aqui em cima, na aba de design, eu tenho a opção de enviar ele para trás. Então, se eu clicar aqui, eu envio ele para trás e ele fica junto dos meus KPIs, né? Então, aqui é mais questão de organizar mesmo os KPIs certinho, de uma maneira que fique atraente para ver. Então, vou dar uma organizada aqui. E, por último, a gente tem que ter um título, né? Para todos esses indicadores, para eu saber do que eu estou falando. Nesse caso, como eu estou falando de positivação, é interessante a gente colocar
uma caixa de texto no topo, falando que é um KPI falando de positivação. Então eu posso vir aqui na legenda, por exemplo, né, da minha caixa de texto, aqui para criar a caixa de texto, eu só criei a caixa de texto aqui clicando em cima, tá? Caixa de texto, cliquei em cima, ele vai me mostrar aqui a caixa de texto. Na legenda eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, positivação. Aqui eu consigo colocar, por exemplo, uma cor de fundo da minha caixa de texto. Então, se eu quiser, por exemplo, deixar essa parte do título fundo preto, por exemplo, e colocar na letra da minha positivação uma cor branca, fica legal, né? Depende muito de como a gente está criando. Mas eu vou deixar branco aqui, vou colocar em negrito, dar um OK. Minha caixa de texto ela vai ficar assim, né? Aí eu só adapto o tamanho dela certinho para caber no meu placeholder. Vou deixar aqui no tamanho certinho no meu placeholder. Uma coisa interessante também é que no placeholder a gente consegue manipular as bordas. Então eu consigo, por exemplo, colocar aqui um cantinho, colocar o canto da borda para ele não ficar quadradão. Então o placeholder ele é bem customizado, por isso que a gente utiliza inclusive para criar KPIs assim, né? Porque a gente consegue usar o placeholder em si para manipular as bordas, manipular a cor, etc. Preenchimento. E aí a gente consegue deixar tudo igualzinho. Aí aqui eu vou deixar o meu de positivação, né, o meu título de positivação aqui no topo. E agora para juntar tudo, né, porque vocês podem ver que ainda está uma coisa sobreposta à outra, então eu não consigo mexer tudo de uma vez. Né? Se eu tiver que mexer, eu vou ter que mexer tudo. Então eu vou vir aqui, selecionar tudo. Para ficar mais fácil, eu consigo vir aqui embaixo, na minha lista de objetos, abrir a minha lista de objetos, e aqui eu tenho todos os meus objetos e consigo selecionar eles individualmente. Então consigo clicar no text box, ele vai me mostrar a caixa de texto. Se eu clicar na crosstab 3, ele vai me mostrar o meu KPI. Se eu clicar na crosstab 1, ele vai me mostrar o meu outro KPI. E aqui na crosstab 2, eu tenho o meu gráfico aqui, que é a minha barra de progresso. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho dele, para ficar legal. E eu tenho também o meu placeholder. Agora eu consigo, com o Ctrl clicado, eu consigo clicar em todos eles. E aí eu seleciono todos de uma vez só. Agora eu consigo clicar com o botão direito e aí eu vou ter uma opção aqui de agrupar. E aí clicando em agrupar, eu vou agrupar todos eles, né? Ele vai me mostrar eles como um grupo aqui. E agora eu consigo movimentar o meu KPI conforme necessidade dentro da análise. E aí é legal isso aqui porque aí eu consigo criar vários indicadores dele com diversas informações, cada um de uma fonte específica. Então se eu quiser fazer um de valor, se eu quiser fazer um de positivação, se eu quiser fazer um de devolução, bem interessante a gente conseguir agrupar esses KPIs dessa maneira. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer sugestão para os próximos vídeos podem deixar aqui nos comentários e obrigado por acompanhar. Até mais.